E um assunto que tem contaminado o noticiário, eu imagino que todo mundo está esperando aí, cenas dos próximos capítulos de hoje, são cenas mesmo, né, da novela aí, vivida pelo Neymar. Vocês podem aguardar, porque a gente ainda vai trazer aqui no noticiário, trazer na nossa conversa essa história. Agora, aliás, vai fazer parte, inclusive, do nosso já famoso quadro Não Convide para a Mesma Festa, né? Hoje o mundo político fervilha, todo o mundo político, e inclusive a coisa está esquentando para membros de um mesmo partido, Zé Maria Trindade. Quero saber com você aí o que esse pessoal do PSL tem tanto para se desentender. Vamos a Brasília saber o que rolou ontem com o líder no Senado, o Major Olímpio, e a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann. Bom dia, Trindade. O que você conta pra gente em mais esse imbróglio, em mais esse fogo amigo no PSL? Dois líderes, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, sabe aquele sentimento de quando você está numa festa, ali, acha que está ganhando uma gata e vai no banheiro e volta, cadê? Aí olha, ela está num canto escuro com outro, é mais ou menos isso. É o famoso sentimento de traição, isso agride. Eu adoro essas analogias, Trindade. O que aconteceu? O líder do PSL, o senador Major Olímpio, tinha retirado um destaque para votar em separado, um veto do ex-presidente Michel Temer à inclusão de 130 mil agentes penitenciários no SUSP, que é Sistema Único de Segurança Pública, e é muito importante porque aumenta salários, colocaria o agente penitenciário em outra situação. Edgar, foi uma luta antiga para conseguir incluir isso na legislação. Vai lá o então presidente Michel Temer veta, e aí a luta recomeça para derrubar o veto. E aí o líder Major Olímpio disse que tinha conseguido a garantia da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, de votar em separado e derrubar o veto. Só que não. Aí caiu e o veto permaneceu. E os agentes penitenciários não vão entrar no SUSP e não serão agentes da polícia, não serão considerados como de atividade policial. Isso é muito importante para o senador Major Olímpio é desta área de segurança pública, aí ele saiu atirando. Foi uma confusão, um bate-boca, molecagem, cafajestagem, coisa de porca, e aí Joyce respondeu dizendo que o líder do PSL é um moleque, e ele ficou irritado, ela irritada, e a sessão foi suspensa. Era uma sessão para votar vetos presidenciais e abrir caminho necessário para limpar a pauta e votar o projeto que autoriza o governo a descumprir a regra de ouro, aquela história dos 248 bilhões de reais. O senador Major Olímpio até reforçou ali, Edgar, apelidos que a líder do governo vem sendo chamada ali, com comparação com aquela história do desenho animado lá, da Peppa Pig, enfim, foi uma confusão. Meu Deus do céu. Ô Zé, eu vou trazer aqui um dado aqui pra gente já ouvir o Caio também no comentário dele. Parece que esse é um governo que prescinde da oposição, que ele mesmo se enrola, né, com os próprios líderes que o representam ali, que deveriam, né, tá agindo com o mínimo de sincronia nesse Congresso e no Senado também, né? Mas a briga continua e parece-me que já quando se fala, algumas pessoas falam, o Modesto Carvalhosa fala na questão da candidatura avulsa, né, conhecida como a candidatura avulsa. Nesse ponto parece que Bolsonaro já na prática vive essa situação, porque o partido ao qual ele pertence, o PSL, parece que não consegue se entender, Caio. Estão toda hora brigando e se desentendendo, aquele morde-a-sopra, é líder falando mal do outro líder, é tropeço aqui, é canelada dali. Edgar, é mais uma vez o PSL exercendo a sua vocação natural para a vergonha alheia, né? Coisa porca e molecagem, né? Essa é a linguagem de baixo calão que está à altura da coxa de retalhos que é o PSL, o Partido Social Liberal, legenda de aluguel do bolsonarismo em 2018. Aliás, como você bem adiantou, o PSL ele cumpre muito mal o seu papel de alicerce do governo no poder legislativo. Então, sempre lavando roupa suja em público e caçando likes como se fosse uma blogueirinha adolescente. Dá muita preguiça.
dá muita preguiça. E não só isso, se notabiliza por ser aquele partido que vai do luxo ao lixo, né? Então você tem aí quadros parlamentares do gabarito da corajosa doutora Janaína Pascoal, do brilhante cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Por outro lado, você vai ter uma série de neopolíticos que são não só oportunistas, mas também arrivistas e populistas, que é uma combinação explosiva, uma combinação de qualidades, ou melhor, de defeitos, que é terrível, né? E aqui, só para dar uma volta no comentário, vamos falar de verba pública partidária, tá? Que se provou irrelevante para a eleição da bancada do PSL. O repasse do fundo eleitoral para o PSL foi de 9 milhões e 200 mil reais em 2018. Isso foi suficiente para eleger mais de 50 deputados federais e formar a maior bancada do Congresso Nacional, na verdade, da Câmara Federal, né? Bom, isso que, por volta de 1 milhão de reais, a gente já pode colocar na conta do Laranjal do PSL, que eram aquelas candidaturas de fachada da cota feminina, né, que faziam aquela contratação de serviços inexistentes de empresas fantasma. Mas, enfim, fundo eleitoral nem é o ponto, apesar de ser verba pública. Eu queria falar do fundo partidário, né, que conforme a lei orçamentária anual, a LOA, esse ano, para todos os partidos, está orçado em inacreditáveis 927 milhões de reais. Então, quase 1 bilhão de reais. O PSL vai ficar com mais de 12% dessa verba. Então, dependendo da conta, entre 115 milhões de reais e 118 milhões de reais, dividido em 12 prestações, né, em 12 mensalidades. Não tinha um mensalão do PT? Então, o fundo partidário é o mesadão dos partidos políticos. E olha o absurdo que é o partido governista, ainda mais num governo que se pretende reformista, né? O absurdo que é um partido governista receber 118 milhões de reais. A gente falou aqui no corte das bolsas do CAPES, né? De mestrado, doutorado, pós-doutorado. São mais de 6 mil bolsas canceladas. Todo mundo sabe que eu sou a favor da priorização do ensino básico em detrimento do ensino superior, num contexto de recursos escassos. O valor dessas bolsas extintas é de 35 milhões de reais, é 1/3 do fundo partidário do PSL. Então, só com a verba pública que o PSL vai abocanhar, daria para a gente financiar 20 mil bolsas de estudo. Eu queria que o ouvinte pensasse um pouco sobre isso. E também 1/3 do auxílio moradia para juízes. Outro dado. Você quer que o seu dinheiro vá para o PSL, vá para o PT, vá para o PSDB ou vá para a educação? Então cobre o seu parlamentar. Agora, por que o PSL não abre mão dessa verba? Qual que é a desculpa? Se o PT tem, eu também quero? Isso é aquela velha história da mosca azul, né, Edgar? A hora que a mosca azul pica, a mosquinha azul do poder. Eu fico imaginando qual que vai ser a narrativa do PSL. Não, nossa mosca é verde e amarela. Né? É a única explicação possível. Vamos lá, Trindade, para a gente finalizar esse assunto, a briga ainda parece que está longe de terminar, né? Esses desencontros aí parece que fazem parte, são parte integrante aí desse governo. O ponto que o Caio falou, né, que esses quadros políticos do PSL agem como blogueirinhos ali, buscando like, selfie. Parece que também tem um modus, porque o bolsonarismo, ou o bolsonarista, aí, o conhecido já, o bolsonarista, ele aprova esse uso em certa medida, porque vem lá aquele discurso de que é uma ligação direta com o eleitorado, a prestação de contas é instantânea, a aferição, né, dos passos que o governo está dando vem com um resultado já muito rápido. Agora, isso que nós estamos vendo seria o ônus dessa, digamos, democratização, né, da comunicação, Zé. Na verdade, Caio, não é mosca azul aí, nesse caso é a mosca cor-de-rosa, viu? Isso tem limite, é irreversível. Eu acho que, Trindade, acho que o Caio leu aquele clássico do Frei Beto, né? Quando crítico aos governos do PT, escreveu um livro chamado A Mosca Azul. E o interessante, Caio, é que eu conversava com o Amoedo e a dificuldade, ele nunca conseguiu devolver esse dinheiro, não existe porta de devolução de dinheiro para os cofres públicos, né? O Partido Novo está com esse dinheiro guardado para devolver e não consegue, vai ter dificuldades, inclusive, para prestar contas diante disso, né? Então esse dinheiro entra e não tem saída. Os outros partidos fecharam as saídas exatamente para não se diferenciar. E é verdade que o dinheiro das campanhas eleitorais agora é dinheiro público, ou seja, dinheiro de todos nós. Edgar, só um detalhe. Os outros líderes dos partidos ficaram assustados, cada um olhando para o outro no plenário da Câmara, do Senado, do Congresso, sem entender direito o que estava acontecendo e o porquê de tamanha agressividade entre dois líderes do mesmo partido. Eles estão acostumados a esse tipo de disputa, a esse tipo de briga.
mas tudo ali no fechadinho. Uhum. Esta é sempre às claras, é aí que está a diferença. Aliás, falando em agressividade, eu peço desculpa aí ao ouvinte pela minha exaltação indignada, mas é o seguinte, o que ensejou essa tal de coisa porca, essa tal de molecagem nas vísceras do PSL, foi uma sessão plenária seríssima de análise de vetos presidenciais. E o que isso significa? O veto, ele é a manifestação expressa de discordância do presidente da República em relação a um projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso. Então ele pode ter natureza política, natureza jurídica ou ambas. Ele pode ser um veto total, ele pode ser um veto parcial. E o processo, é muito importante entender como que funciona, né? O presidente, ele recebe um projeto de lei para sanção, né? Afinal de contas, ele é o chefe do Poder Executivo, ele que executa. Ele tem 15 dias úteis para vetar. Se ele não veta expressamente, a sanção é tácita, implícita, subentendida. Vetou, publicou no Diário Oficial, o Congresso tem aí 30 dias corridos para deliberar em sessão conjunta se aceita ou derruba esse veto. Estourou o prazo, né, que é o caso da maioria desses vetos, a apreciação do veto ela ganha prioridade sobre todas as outras deliberações. É o que a gente já falou para o ouvinte da PAN sobre travar a pauta. Quando o Congresso rejeita, para rejeitar um veto, você precisa de maioria absoluta. Então vão ser 257 deputados e 41 senadores votando nominalmente. E se o veto é derrubado, o presidente aí é obrigado por lei a sancionar aquele projeto. Agora, qual que é a importância aqui? Estavam sendo discutidos, Edgar, 23 vetos presidenciais que estão travando a pauta e impedindo o Congresso de apreciar o pedido de crédito suplementar de 248 bilhões de reais. Sem esse crédito extra, o governo descumpre lei de responsabilidade fiscal, fica sujeito, inclusive, a impeachment. Então, será que essa pauta não é séria o suficiente para eles trabalharem como se espera, com o decoro que se espera dos nossos parlamentares? Né? Não é hora de fazer nem coisa porca, nem molecagem. Para fechar, Zé. A votação de veto, Caio, realmente é uma função das mais importantes do Congresso Nacional e, nesse caso, muito mais ainda em virtude da exigência de votação da quebra da lei de ouro. É isso, Edgar. Obrigado. Obrigado, Zé, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Bom dia.